Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast ValioCast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ValioCast. Meu nome é Miriane Jussara, eu sou do time de acesso ao mercado da MAPE Solutions. Hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Arthur Brito. Vamos conversar sobre acesso e estratégias para a incorporação de tecnologias no SUS, como quebrar o paradigma da eficácia controlada versus a real eficácia nos estudos, a prática admitida nos dossiês e, por fim, a institucionalização da ATS e a maturidade das secretarias estaduais de saúde no método. O Dr. Arthur Felipe Siqueira de Brito é farmacêutico, especialista em ATS, com mestrado em assistência farmacêutica com foco em farmacoeconomia, foi diretor do DGITS e presidente da Conitec, foi secretário de logística e secretário adjunto de gestão na Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal e atua como secretário executivo de projetos especiais da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Doutor Arthur, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem, bom dia, Miriane, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui sempre podendo contribuir com o conhecimento científico. Eu que sou um dos grandes defensores de que a gente precisa trazer conhecimento para todos os níveis de profissionais, de pacientes, de gestão, para que a gente consiga cada vez mais estar construindo um SUS de qualidade que realmente atenda às necessidades da população. Então, para mim é um prazer, é uma honra ter recebido esse convite e espero contribuir de maneira positiva para a proposta desse mini-evento, né, dessa entrevista, desse podcast. Eu acho que isso é muito válido e ver a MAPE Solution trazendo esse tipo de conhecimento para estar divulgando para todos que possam ter acesso. Eu acho que isso é muito importante para a construção, repito, do conhecimento científico e para as melhores tomadas de decisão. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser enriquecedor, né? Bom, eu vou partir para as nossas perguntas, tá bom? Vamos lá. Das regras para a elaboração de um dossiê de submissão à Conitec, é imperioso comprovar ou tentar a eficácia daquela tecnologia para a pretensa incorporação. Sabemos que quase que em sua totalidade, isso é proposto com base em estudos altamente controlados. Eu já ouvi muitos gestores questionarem: se fosse inserida em condições reais, talvez essa eficácia não fosse realmente comprovada, né? Ou não se apresentasse efetiva. Na sua opinião, como quebrar esse paradigma? Começamos bem, eu acho assim que é o início para se falar de ATS. E antes de responder a pergunta em si, então, como nós podemos ter vários públicos que estariam nos ouvindo, eu acho que a primeira coisa é conceituar, né, o que seria essa avaliação de tecnologias em saúde. Então, na verdade, a ATS, né, a sigla que a gente utiliza para facilitar a comunicação, então ela é uma forma de estar sintetizando toda a evidência científica que nós temos disponível acerca das tecnologias e a perspectiva dos diferentes atores. Então eu preciso, como eu coloco até nas aulas que eu dou nos cursos de acesso, a gente precisa comprovar a eficácia, a gente precisa comprovar a efetividade, preciso mostrar que a tecnologia ela é eficiente através dos estudos de avaliação econômica e principalmente no final, depois de cumprido com todos esses quesitos, de que ela é factível, de que ela cabe no orçamento. Então, a avaliação de tecnologia não é um processo tão simples. E justamente por ele estar atrelado com o objetivo final de garantir o tratamento
dos pacientes e não esquecendo da sustentabilidade do sistema, já que nós temos o sistema de saúde universal, é que a gente precisa ter esse rigor metodológico na elaboração das decisões e das avaliações para que a gente consiga tomar a melhor decisão, né, a decisão de melhor encaminhamento naquele momento, decisões essas que podem ser revistas ao longo do tempo, que a ATS ela não para no processo de incorporação em si, e garantir essa sustentabilidade do sistema. Então, hoje, as evidências que elas são melhor utilizadas, e aí não é uma questão de Brasil, realmente é uma questão mundial, que as grandes agências como o NICE e o CADIT também fazem uso dessas ferramentas, de toda essa metodologia em cima dos ensaios clínicos randomizados, porque nós temos cada vez mais o surgimento de novas tecnologias e que muitas vezes elas chegam de maneira, digamos que um tanto precoce na disponibilização da população e não dá tempo de fazer grandes estudos populacionais para estar comprovando ou corroborando com o resultado dos ensaios clínicos. E aí, quando se fala do uso de evidência de mundo real, que é realmente onde a gente comprovaria essa efetividade, a gente precisa entender o que seria essa evidência de mundo real. Porque a evidência de mundo real, o fato de ser de mundo real não quer dizer que ela não tenha também um rigor metodológico a ser seguido. Então, nós temos dois principais tipos de estudos, que são os ensaios clínicos randomizados pragmáticos e os estudos de coorte prospectivos, que podem ser considerados como evidência de mundo real. E para que essa evidência ela seja robusta também para a sua decisão, ela deve ser construída em cima de volumosas bases de dados, a partir de coletas de informações, dependendo da perspectiva, se eu estou fazendo aquele estudo na perspectiva da sociedade, na perspectiva do paciente, na perspectiva do pagador, então, ou das próprias operadoras de serviços de saúde, se eu estiver falando de ANS. Então, um ensaio clínico, uma evidência de mundo real, melhor dizendo, ela seria um complemento dos ensaios clínicos randomizados que nos trazem os dados de eficácia para que eu consiga, através dessa evidência de mundo real, ter os resultados de efetividade. Então, esse interesse, ele vem não apenas da indústria, dos demandantes, mas vem também dos próprios gestores, como você bem mencionou, na elaboração da pergunta, principalmente porque a gente está trabalhando está chegando em um momento onde modelos de compartilhamento de risco, modelos inovadores de acesso começaram a ser muito discutidos. Então, essas evidências elas conseguem corroborar com isso. Mas, repito, uma evidência de mundo real não é uma simples evidência de um estudo de 10 pacientes que eu fiz um acompanhamento sem uma metodologia ou sem os critérios estabelecidos e que foi publicado de qualquer maneira. Então, aqui, quando a gente fala de evidência de mundo real, eu não estou falando de relato de caso, eu não falo de estudos de caso controle, eu não estou falando de nada de séries de caso, nada disso. Eu estou falando de estudos prospectivos, de estudos clínicos randomizados pragmáticos, então que tem também um rigor metodológico, e é justamente esse rigor metodológico que faz com que eu possa desenvolver lá na frente revisões sistemáticas e meta-análises focados nessa efetividade em cima desses ensaios clínicos, desses estudos observacionais, que a gente pode considerar como exemplo os grandes bancos de dados, né, os big data, os prontuários, aqueles estudos populacionais de maior volume. Em tempos de orçamento congelado na saúde, é mais fácil entender que não há recursos disponíveis para custear toda a inovação proposta pelas Big Pharmas. Me recordo de tecnologias incorporadas ainda na sua gestão que não estão disponíveis para a população.
Há pendências em publicação de protocolo de uso e a área técnica do Ministério, responsável pelo financiamento, diz que não há recurso orçamentário para a implementação. Você acredita que se a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, ao analisar o dossiê, analisasse recursos disponíveis para a introdução da nova tecnologia, estabelecendo critérios para a implementação nos serviços de saúde, o acesso a essas tecnologias seria mais dinâmico? Eu acho que tem tudo a ver essa pergunta, inclusive com o finalzinho da minha resposta. Então, quando a gente fala, aí saindo só do que é a ATS, mas de todo esse processo para a incorporação de novas tecnologias, que é o que eu, enquanto Sistema Único de Saúde, vou patrocinar para ofertar para a minha população, não se faz isso sem planejamento orçamentário. Então, um dos grandes desafios que eu tive lá dentro do Ministério foi justamente isso, que a maneira como a Conitec ela é posta hoje, e que eu acho que é a maneira correta para a gente pensar em transparência e em acesso aos trabalhos da Conitec, ela tem que dar uma resposta a tudo que é demandado. Então, e muitas vezes nesse tudo que é demandado, nós temos tanto as demandas internas, que vêm por próprios estudos da população e de necessidades que o Ministério entende que precisa ser dado uma resposta para a população, como as demandas externas que vêm principalmente das indústrias, vêm das sociedades, da academia, das próprias secretarias estaduais. Então, e aí falando em orçamento, a gente precisa entender o processo que ocorre após uma decisão de incorporação. Então, após a decisão de que aquela tecnologia ela vai ser incorporada, o primeiro passo que sai em paralelo com o segundo seria a pactuação na Comissão Intergestora Tripartite para saber qual ente da federação que vai ser responsável por aquele financiamento, se é Ministério da Saúde, se é Estado ou se é município, e eu não posso incorporar uma tecnologia sem ele estar inserido em um protocolo clínico, porque ali eu vou ter todo o manejo do paciente, desde o seu diagnóstico, rastreamento, até quais são os critérios de inclusão para ter disponível, ter acesso ao uso daquela tecnologia. Critérios esses de inclusão que são corroborados e que são identificados ao longo dos próprios ensaios e dos estudos que foram utilizados para estar fazendo a elaboração do relatório final e todo o trabalho de ATS. Então, o acesso ele seria mais dinâmico se tudo isso fosse casado. Infelizmente, existe digamos que uma falha que a gente tem no processo da própria legislação da Conitec, é que após a decisão de publicação, o Ministério tem 180 dias para disponibilizar. E aí, fazer essa pactuação na CIT, elaborar um protocolo, publicar esse protocolo e iniciar um processo de licitação para aquisição desse insumo, é quase que humanamente impossível isso ser feito tudo em 6 meses. Então, muitas vezes, a não disponibilização da tecnologia, ela não está só atrelada também à questão orçamentária. Ela está atrelada a essas questões burocráticas e legais que são necessárias. E outro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar é que quando eu falo de ATS ou de incorporação de tecnologia, eu estou fazendo um estudo de efetividade comparativa. Então, eu estou dizendo que aquela tecnologia para aquela população, ela traz resultados melhores do que a tecnologia que já está disponível no SUS. Então, muitas vezes, o que é necessário ser feito não é apenas uma inclusão da nova terapia, mas uma substituição. E isso ainda não é bem visto, principalmente pela própria sociedade.
entende-se muito de que tá bom enquanto estiver só aumentando, aumentando, aumentando. Mas se o conceito é que eu estou dizendo que ao incorporar uma tecnologia A, ela traz um resultado superior para uma determinada população quando comparada à tecnologia B, então essa população ela deixa de usar a tecnologia B e passa a usar a tecnologia A. Então, muitas vezes, a incorporação ela não vem com a necessidade de aumento ou de disponibilidade orçamentária. Ela vem com uma substituição do orçamento. Entendi. Muito obrigada, doutor Arthur. Há iniciativas mundiais para institucionalizar a avaliação de tecnologia nos sistemas de saúde desde a década de 1970. No Brasil, em 2003, iniciou-se os passos para lidar com a incorporação de tecnologias no SUS. Com a publicação da Lei 12.401 de 2011, a CITEC, criada pelo Ministério da Saúde em 2006, foi ampliada e intitulada Conitec. De lá para cá, cursos e pós-graduações foram criadas e o conhecimento sobre o método foi maximizado. Como ex-secretário adjunto de gestão da SES, do Distrito Federal, qual a sua opinião sobre a institucionalização da TS nas secretarias estaduais de saúde? Bem, quando a gente fala de incorporação, eu acho que é importante a gente lembrar também do conceito que é o de assistência farmacêutica. E o próprio ciclo de assistência farmacêutica mesmo sendo discutido por alguns de que o modelo talvez hoje já seja outro, mas a primeira etapa para se ofertar saúde é selecionar, é a seleção. E o processo de incorporação de tecnologias ele é responsável justamente por essa parte de selecionar o que eu vou ofertar à população. E aí eu costumo, inclusive, usar desse conceito para mostrar que a gente não é só um ciclo de assistência farmacêutica, mas sim um ciclo de assistência à saúde. Porque ao fazer a TS, ao propor incorporação, eu estou avaliando serviços, eu estou avaliando protocolos, eu estou avaliando equipamentos, então eu estou fazendo a avaliação de tecnologias em saúde, não apenas de medicamentos. Mesmo 90% em média, 80% a 90% das demandas serem medicamentos. Mas um ponto que você tocou é que o avanço, principalmente do conhecimento científico focado em ATS, ele se deu muito após a criação mesmo da Conitec. Então, ela traz tanto esse marco regulatório, como também esse divisor de água no mundo acadêmico. Então, até no meu tempo mesmo, quando eu me formei lá em 2010, não se falava tanto da ATS, não eram todos os cursos de graduação em saúde, principalmente, que tinham esse olhar, que tinha essa base para trazer evidência, o que é uma revisão sistemática, o que é uma meta-análise, o que é quais as diferenças entre os tipos de estudo, quando utilizar cada estudo para diferentes tomadas de decisão. Se eu estou trabalhando com diagnóstico, se eu estou trabalhando com tratamento, se eu estou trabalhando pela implementação de políticas públicas, então tudo isso muda qual o tipo de evidência que eu vou utilizar, e isso não era muito discutido. Tinham as aulas de epidemiologia, as aulas de saúde pública, onde se trazia todo esse conceito de SUS, de estudos, do estudo da história natural da doença, mas nada que fosse tão prático. Então, eu acho que muito dessa demora do olhar do Brasil para trazer realmente a saúde baseada em evidência, ou a medicina baseada em evidência, como era colocado lá atrás, é que veio trazendo todo esse conhecimento. Então, devido a isso, ao meu ver, é que nós temos secretarias estaduais que elas já estão bem avançadas na avaliação dessas tecnologias e
no próprio, na sua própria REME, que seriam as relações estaduais, os medicamentos disponíveis, mas nós temos várias outras secretarias que não estão ainda com esse avanço todo, justamente por essa dificuldade de tanto mostrar esse conhecimento dos profissionais de saúde, como de encontrar profissionais que tenham esse conhecimento e consigam agregar esse conhecimento acadêmico à gestão pública. Então, ainda tem uma mescla, mas se eu tiver que chutar, o cenário hoje está melhor, mas eu ainda entendo que as secretarias elas não estão totalmente institucionalizadas, digamos assim, com o conceito e com as práticas da ATS. Entendi. Vamos regionalizar um pouco mais, explorando o fato do senhor ter sido há pouco tempo, né, secretário adjunto de gestão da Secretaria do Distrito Federal. Você acredita que a CFT está madura no sentido de domínio do método para propor ou realizar incorporações no âmbito ou nesse ambiente do Distrito Federal? A CFT daqui do DF, assim, quando eu coloco nas pessoas, aí saindo da questão de instituição e na questão realmente pessoal, nós temos sim profissionais com esse conhecimento e que têm desenvolvido um bom trabalho. Tanto que, quando eu estava lá, eu estava até montando uma assessoria especial específica para a incorporação de tecnologias, toda atrelada, como a gente discutiu anteriormente, a questão do planejamento em saúde, do planejamento orçamentário, de todas as metas que nós devemos, que foram instituídas e que nós devemos cumprir, pensando na avaliação da saúde da população. Mas para se transformar como uma referência e colocar o conceito de CFT não apenas para medicamentos, que por CFT ser Comissão de Farmácia Terapêutica acaba ficando muito focado no medicamento, e entender que eu posso usar dessa ATS para incorporação e para o acesso a várias outras tecnologias, isso ainda é um pouco difícil. Ainda é uma quebra de paradigma, e aí ainda precisa ser feito todo um trabalho, que eu digo até acadêmico mesmo, e mostrando experiências de outros locais para que a gente consiga avançar de maneira positiva. Na sua opinião, como avançar com a iniciativa da Rede Distrital de Avaliação de Tecnologias estruturada pela UNB? A gente tem essa rede distrital, em parceria pela UNB, que tem, inclusive, participações da Fiocruz, e ela está bem desenvolvida junto com... Nós temos uma faculdade de FEPEX, né, na verdade a ESCS, que é a Escola de Saúde, Ciências da Saúde, daqui do DF, que é atrelada à FEPEX, que é a Fundação de Ensino e Pesquisa, que tem uma área de incorporação de tecnologias lá dentro. O próprio IGES, ele tem dentro da sua diretoria de ensino e pesquisa uma gerência que é responsável também pela avaliação de tecnologias. E aí o que eu sinto, que aí talvez seja um pouco contraditório com o que eu falei anteriormente, mas é que é muito acadêmico e são pessoas que não estão envolvidas totalmente no processo de gestão e no processo decisório. Então, muitas vezes gera-se conhecimento, mas que não sai do papel. Então, da mesma maneira que eu falei lá atrás, há uma ou duas perguntas atrás, de que a gente precisa trazer esse conhecimento acadêmico para os demais profissionais de saúde e gestores, para mostrar a importância de estar se fazendo ATS, a gente também tem que os grupos que vão se formando, eles ficam muito acadêmicos e sem conseguir demonstrar
essa necessidade e a importância para a tomada de decisão e para a gestão pública de uma maneira geral. Então, eu acho que muito do que falta desse avanço é justamente a gente estar colocando todos os atores na mesa, desde o metodologista, que é quem tem todo o conhecimento teórico e prático de estar desenvolvendo um estudo de ATS, como os gestores que vão usar os resultados desses estudos para suas tomadas de decisões e planejamentos futuros em saúde. Eu posso concluir, então, e, na sua opinião, a gente tem que explorar esse universo muito mais dentro da seara dos tomadores de decisão e formar os tomadores de decisão dentro do processo. Dentro do processo, porque faz parte do todo. Não se fala hoje em ser gestor em saúde sem entender desde o planejamento até a execução. E muitas vezes a falha na execução, ou a falha, ou a dificuldade, eu não falo nem falha, mas a dificuldade de fazer uma avaliação das reais necessidades da população se deve à falta desse entrosamento entre academia e gestão. Muito boas considerações, doutor Arthur. Por um acaso, o senhor tem alguma dica para quem está começando agora na área? Tenho. Dica para quem está começando na área é sempre, eu acho que é sempre importante, assim. E nesse momento até vem a gente faz aquele saudosismo, lembrando dos passos que nós já demos e pelos caminhos que nós já percorremos para estar nos locais onde nós estamos hoje. Então, assim, eu acho que o segredo é sempre estudar. Então, tem que sempre estar estudando, procurando conhecimento. Hoje nós temos uma gama de conhecimentos disponíveis de maneira gratuita, inclusive na internet. Esse canal, essa conversa nossa hoje, de uma maneira bem singela, mas para a gente estar mostrando um pouquinho do cenário e trazendo alguns insights que podem ser discutidos futuramente de uma maneira mais aprofundada. Mas o caminho é estudar, é traçar. Se você que está nos ouvindo tem esse amor por ser profissional de saúde, tem esse zelo e entende a importância do Sistema Único de Saúde, que foi um avanço gigante nós termos, enquanto Brasil, uma Comissão Nacional para a Incorporação de Tecnologias, mesmo com todos os questionamentos que são feitos diariamente, mas a gente tem que sempre estar reforçando isso, do avanço que foi ter isso para a gestão do SUS. Então, procure se informar, procure conversar com seus professores. Nós temos vários cursos curtos, vários cursos gratuitos, várias especializações, mestrados e doutorados na área. Então, o segredo é estar sempre buscando conhecimento. E para fazer bom uso, reforçando o que eu já vinha falando, não adianta só ter o conhecimento técnico se eu não entender como a máquina funciona. Então, é muito necessário entender de gestão pública, entender de gestão em saúde, para que eu consiga ter atrelado todo esse conhecimento e transformar realmente todo o conhecimento acadêmico em prática, onde a população vai ser a maior beneficiada. Excelente. E alguma dica de livro o senhor teria? Eu tenho alguns livros que eu gosto muito, desde os conhecimentos centrais de epidemiologia. Então, nós temos até do Sr. Marcos Pereira, aqui da UNB, que é o Epidemiologia, Teoria e Prática, que é muito bom. Então, ele traz todo o conhecimento dessa área. Para quem está começando também e entendendo todo esse processo de formação, tem um livro que foi feito em parceria com a Unifesp, salvo engano, não vou lembrar o nome dele agora, mas é um da capa verde. Até o professor Marcelo Brita, a professora Evelinda foram os realizadores dele. Então, ele é muito bom para quem está começando agora também, para entender toda essa questão de ATS.
E na própria biblioteca de saúde, na página da Conitec, temos as várias diretrizes, tanto para elaboração de evidência, como para elaboração de avaliações econômicas, de impacto orçamentário, quais as ferramentas que são utilizadas para essa prática, que também traz, clareia muito bem, e até nos anexos desses livros vem todas as ferramentas, se quiser fazer a avaliação crítica de uma evidência lá no ensaio clínico, se ela é um estudo observacional, as ferramentas que utiliza-se. E não podemos deixar de citar as próprias outras agências, então a SCAD são as grandes que têm um conteúdo muito bacana nos seus sites, e a própria organização Cochrane, que é a referência que nós temos para como se fazer uma síntese de evidência. Então, acho que essas são as... Para começar, eu acho que está de bom tamanho. Muito obrigada, doutor Arthur. Ter o senhor aqui hoje foi uma honra. Muito obrigada mesmo pela partilha e por toda essa disseminação de conhecimento, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Contem comigo para o que for necessário. E quanto mais pessoas nós estivermos formando, quanto mais conhecimento nós estivermos disseminando, eu acho que esse é o caminho para que a gente possa construir um serviço público de qualidade, e aí não só na área de saúde, como você mesmo mencionou. Hoje eu trabalho na Secretaria de Economia, então eu estou na área de gestão do governo como um todo, não só da saúde. Aí você começa a ver o quanto que esse conhecimento de avaliação de tecnologia em saúde ele pode ser disseminado para a formação de políticas públicas de uma maneira em geral. Então, isso é bem bacana, é bem enriquecedor, tá podendo contribuir com esse momento que nós estivemos juntos.